Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pegou a sua Bíblia, está com o Evangelho de São Mateus aberto, capítulo 18. Nós vamos trabalhar os versículos dos 23 ao 35. Como eu dizia, é uma passagem muito importante para a nossa vida cristã, porque ela é um mandamento de nosso Senhor. Ela é como aquela guia que limita a rua por onde você vai transitar. Você tem o espaço que você trafega, mas você tem um limite lá e cá. Essa passagem, ela revela a mim e você o limite da vida cristã. O limite da vida cristã é, de um lado, o amor, do outro lado, isso que nós vamos abordar na pregação de hoje. Antes mesmo de ler a palavra, eu queria convidar você para olhar para a cruz. Isso mesmo, a contemplação da cruz nos ajuda a entender o mistério de Deus. A cruz hoje, ela revela a mim e a você esta passagem bíblica e aquilo que nosso Senhor tem para trabalhar em nosso coração. Na cruz, eu e você vamos percebendo que no centro está o Cristo. Ele é o centro. Entretanto, a cruz ela é composta de duas hastes, uma na horizontal e outra na vertical. A horizontal nos revela Deus que desce e alcança o homem. Sim, é isso mesmo. Do céu, a mão de Deus baixa e alcança o homem. Como lá no santuário do Pai das Misericórdias, já percebeu que é como se fosse a mão de Deus que paira sobre a humanidade e alcança a humanidade na sua misericórdia? A haste horizontal revela isso. Porém, ela não é só. Ela tem a haste vertical. Porque tal qual do céu desce para a terra o amor e o perdão, também aqui nessa terra, eu e você precisamos espalhar o mesmo amor e o mesmo perdão para os nossos semelhantes. Deus que alcança o homem e o homem que alcança o seu semelhante e revela a ele o amor e o perdão de nosso Senhor. É por isso que Cristo precisa estar no centro, porque se Ele não ocupa o centro da nossa vida, nós não vamos conseguir viver este mandamento que o Senhor nos dá nesta palavra. E o que o Evangelho nos diz? O Evangelho começa no versículo 23 dizendo: o reino dos céus, porque Jesus vai revelando sempre o Pai e o reino do Pai. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que ele possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão. E aqui a gente pode se lembrar do Padre Jonas da Bíblia, que nos ensinava a riscar a nossa Bíblia, a circular, a quadricular, a colocar as notas. Então, eu convido você a circular esta palavra, compaixão. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Aí vem o versículo 28. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Presta atenção nos adjetivos. Qual era a dívida dele? Inimaginável. E qual era a dívida desse outro servo? Irrisória. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deve.
O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que lhe pagasse tudo o que estava devendo. Quando viram o que estava acontecendo, os outros servos ficaram muito sentidos e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar de volta aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E mais uma vez eu te convido aqui a pegar a sua caneta, ou se você está no seu celular, pega aquele mecanismo que colore ali aquela passagem que você quer circular, e aí você vai grifar essa passagenzinha do versículo 33. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha mais uma vez para a cruz, e aqui a gente já entende na prática um pouco melhor a parábola que Jesus está contando, porque ela é muito forte para nós. Nós temos um rei, que é o Senhor, que é o Pai, e nós temos dois devedores. Um que devia uma dívida impagável e o outro que devia uma dívida que dava até para pagar. Não há como comparar uma dívida com a outra. Não dá para comparar um com o outro. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa nesta passagem. Hoje, se a gente pensa, o Sapo que gosta de fazer isso, se a gente pensa em fazer algum investimento, você pensa em fazer o quê? Você faz em dólar. O Sapo só investe em dólar, em euro. Brincadeira, gente, é brincadeira. Cadê o dólar? Por quê? Porque hoje o dólar ou o euro é a unidade de medida mais valiosa. Ou talvez já nas redes sociais você já trabalha com Bitcoin, não é? Também é uma unidade de valor muito valorosa. Nesta época dos evangelhos, a unidade de valor mais valiosa era o talento. Pra você ter noção, um talento, ele correspondia a 6.000 denários. Um único talento valia 6.000 denários. Tipo hoje, talvez um dólar vale 5,75, quase 6 reais. Então você faz a conta. Um talento, 6.000 denários. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, quando eu estava ruminando essa palavra, lá tem uma nota explicativa que diz que essa dívida que o cara devia ali correspondia a mais ou menos 174 toneladas de ouro. Consegue imaginar isso, esse peso todo em ouro? 174 toneladas de ouro. Enquanto os 100 denários, que o outro pobre coitado devia, não correspondia nem a 30 gramas de ouro. Gente, eu acho que nem o meu relógio aqui pesa 30 gramas. Imagina um relógio, 30 gramas, correspondente a 174 toneladas. Quantos relógios será que daria para fazer 174 toneladas de ouro? Para você ver o tamanho daquela dívida e o quanto realmente era uma dívida impagável. Mas o que acontece? O que acontece é que Jesus está dizendo algo que vai acontecer. O Pai, o justo juiz, vai acertar contas com cada um de nós. Quando eu estava lá na UTI, eu tinha uma única certeza, que eu iria morrer. Eu não tinha outra certeza, eu tinha certeza que eu iria morrer. E eu precisei ali, com muita sinceridade de coração, aproveitar daquele tempo que eu tinha na UTI, porque eu não sabia que hora que eu ia bater as botas, e fazer um bom exame de consciência. Eu fiquei cara a cara com o juiz, e que foi revelando a mim a minha vida, a minha dívida. É uma verdade. Ou Jesus vai vir
e nós vamos ver a sua vinda gloriosa, como o Padre Jonas sempre nos catequizou, ou nós vamos. Mas a gente vai ter um momento com o justo juiz. Então nós vamos acertar contas. É isso que Jesus está dizendo. Todos nós, todos, sem exceção, vamos passar por este momento. Só o que acontece, e o que aconteceu aqui? O justo juiz decidiu perdoar a dívida. E perdoou a dívida da humanidade inteira. Porque veja só, aquele homem representa a mim e a você. Ele representa o pecado de todos os homens. A dívida do pecado original era uma dívida impagável. Era impagável. E somente Jesus, e mais uma vez aqui o crucificado, somente Jesus era o único capaz de pagar essa dívida. E ele pagou. Meu irmão, minha irmã, a sua dívida foi paga por Jesus. Nós somos remidos do nosso pecado pela cruz de Jesus. Ele morreu na cruz para nos perdoar. O seu pecado foi perdoado. Sim, o seu pecado, todos os seus pecados, não são alguns, todos os seus pecados foram perdoados por Jesus em sua morte na cruz, por causa do amor do Pai, o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias decidiu manifestar a sua misericórdia aos homens, os resgatando do pecado, dando a eles o perdão através do envio do seu Filho para que ele morresse na cruz. E Cristo foi pedagogo até na escolha da morte, porque ele deixou a cruz como este sinal da horizontal e da vertical, para que nós não tenhamos dúvidas. Nós somos perdoados também para perdoar. Sinceramente, onde você está nesse momento, para um pouquinho e olha para a sua própria vida. Olha para os seus próprios pecados. Sabe, eu acredito que você os conheça bem, que você conhece um pouco de si. A Paula dizia isso agora há pouco, que é necessário conhecer de si para também poder viver melhor a graça de Deus. É preciso conhecer um pouco de si para melhor fazer o exame de consciência, ter melhor compreensão dos seus pecados. Os meus pecados eu os conheço bem. E olhando para mim e pedindo que você olhe para você, a pergunta é: você realmente se sente perdoado por Deus? Você tem essa consciência de que o seu pecado foi pago pelo sacrifício da cruz? Você não deve mais? Meu irmão, minha irmã, onde você está neste momento? Preste atenção na força desta palavra e acredite. Tenha confiança, o seu pecado foi perdoado. Jesus manifestou o perdão do Pai das misericórdias a você. Você não é mais um devedor. Você não deve mais ao justo juiz. O seu pecado foi pago pelo Filho dele, que é o Senhor. Você é perdoado. Se liberte da prisão que você estava, porque o seu pecado está perdoado. Hoje, neste momento onde você escuta esta pregação, o Senhor tem um único desejo: Ele quer tirar você desta cadeia que te aprisiona. Sim, o Senhor quer tirar você, porque o tamanho dessa dívida ilustrada na parábola aqui de Mateus 18, ela revela claramente a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus, e era impagável. Eu e você estávamos destinados a uma prisão e uma escravidão eterna, mas o Pai que nos ama, lembra das guias da rua? Uma das guias é o amor. O Pai que ama e ama sempre, não suportaria a ideia de ver a mim e a você eternamente numa prisão. Por isso Ele quis nos perdoar. É a outra guia, é a manifestação do amor. E no perdão de Deus nós somos livres das nossas cadeias, nós somos livres da nossa escravidão. E não é porque nós merecíamos. Olha,
não é porque eu era bom, não é porque eu tinha mérito, não, é simplesmente porque eu sou filho, e o Pai me ama, e Ele quis então, mesmo sem que eu mereça, Ele quis na sua bondade me perdoar. Agora, o que acontece comigo e com você? A falta de perdão, ela nos mantém nessa prisão. Quando eu não assumo isso de todo o meu entendimento, quando eu não assumo isso de todo o meu coração, que eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu continuo aprisionado. E aí, quando eu não me aproprio, quando você não se apropria, quando você não toma posse desse perdão do Pai no Filho, pela graça do Espírito Santo, eu e você permanecemos presos. E aí, como diz também na passagem, nós somos entregues aos carrascos, aos verdugos, e nós somos torturados o tempo todo, e nós somos torturados por esses demônios de acusação. Meu irmão, a grande desgraça do ser humano é ficar ouvindo o demônio o acusando o tempo todo dos seus pecados e trazendo para o homem as suas piores feridas, porque esta acusação ela vai gerando angústia, ela vai gerando culpa, ela vai gerando medo. Esses sentimentos estão presentes no seu coração? Angústia, culpa e medo. Esta acusação demoníaca vai tirando o seu valor, você vai depreciando a si mesmo. Eu não sou nada, eu não sou nada. Não, você é filho de Deus, você é filha amada de Deus, e o seu valor é o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do seu pecado, te pagou o preço do seu pecado original. Você tem valor, e esse demônio de acusação que quer tirar o seu valor, precisa não mais ter espaço dentro do seu coração. Sabe por quê? Essa desvalorização de si mesmo vai te levar a um lugar muito ruim, que é a possibilidade de adoecer-se, de ficar doente, doente emocionalmente, doente psicologicamente e doente fisicamente. Não experimentar do perdão adoece, tanto quanto não dar perdão adoece também. Mas nesse momento eu preciso estender a minha mão para você, te puxar mais para perto da cruz de Cristo, para que você seja liberta desta cadeia que te aprisiona e te impede de viver como uma filha livre, perdoada e amada pelo Pai. O Senhor quer trazer a saúde de volta a você, porque quando eu entendo o meu valor de filho, eu me torno saudável, eu fico são, eu fico santo. Por quê? Porque eu vivo na liberdade do Filho de Deus. Agora, o que nós precisamos também entender? Por que o sacrifício da cruz ele se atualiza em cada Santa Missa? Em cada Santa Missa, Nosso Senhor ele novamente assume a cruz, morre na cruz e ressuscita. Por que é assim? Porque é inevitável. Eu e você vamos conjugar a vida inteira o mesmo verbo. Gente. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, todos vamos conjugar o mesmo verbo a vida inteira. Sabe qual é o verbo? Errar. Nós vamos errar. E na real, gente, é isso que é o pecado. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica e ver a definição que a Igreja apresenta de pecado, é isso. Pecado é errar o alvo. Nós vamos errar o alvo várias vezes durante a nossa vida.
Portanto, o perdão de Deus é cotidiano, é diário. Não é uma experiência única que ficou lá atrás. O ápice é o perdão do pecado original, mas a cada instante, nosso Senhor está nos perdoando. Uma das coisas que eu vivi, Paula, nos dias de UTI, eu fiquei 3 dias lá, né? Bem bacana, eu e Deus, né? Que é uma solidão terrível. Eu partilhava isso com alguns dos meus irmãos, que a pior coisa foi o sentimento da solidão, é ficar sozinho naquela UTI. Mas fazendo o exame de consciência, percebendo tantas oportunidades que Deus deu a mim para a conversão, tocar naquela tristeza, eu errei o alvo, porque eu escolhia a mim mesmo e não a oportunidade da santificação. Eu escolhia as minhas paixões, e às vezes paixões mundanas, e não escolhia aquilo que era santo. Eu errava o alvo. Mas o que era bonito? Naquele momento onde eu tomava consciência do meu pecado, onde eu fazia o meu exame de consciência, ali o próprio Espírito Santo me revelava: mas você foi perdoado. O perdão de Deus te alcançou naquele momento que você confessou o seu pecado. Você se recorda disso? Eu só quis dizer isso, meus irmãos, não é para trazer a atenção para mim, não. Tira o olho de mim, olha aqui, ó. É sempre Ele. Porque foi essa experiência que eu fiz, entender que em cada um dos meus erros, ali estava Cristo, morto e ressuscitado na cruz, me revelando o amor do Pai, único, exclusivo, absoluto por mim, que me perdoava em meus erros. Porque nós vamos continuar errando, nós vamos continuar conjugando esse verbo. Eu deveria viver mais na liberdade do perdão e crescer na graça da liberdade do Espírito. E aí eu fico me condenando, eu fico preso nos erros do passado. Talvez é isso que precisa acontecer na sua vida hoje, você se desprender do seu passado. O ontem já foi. Nem eu nem você temos a máquina do tempo. Quando eu era criança, eu adorava brincar de cientista e construir a máquina do tempo e ficava viajando pela história. Mas isso é uma brincadeira de criança, nós não temos como voltar o tempo. O ontem já passou. Aquilo que foi o erro do ontem é apenas história que me faz experimentar com mais profundidade o amor de Deus que acontece agora. O perdão de Deus que me alcança nesse momento. Então, meu irmão, minha irmã, se liberte do seu passado. Se liberte das prisões que te acorrentam nos erros do seu passado e viva no agora. O agora da sua vida é o perdão de Deus, é o amor de Deus, que faz de você um homem novo, uma mulher nova, livre, totalmente livre. O Senhor faz esse convite a você. Toda proposta exige uma resposta. O Senhor te convida agora à vida nova. Você aceita? O Senhor te convida agora a tomar posse do seu amor. O Senhor te convida agora a abraçar-se no perdão do Senhor. Você aceita? É tomar posse do sacrifício da cruz. É assumir o perdão que foi dado a você. A única coisa que o Senhor espera realmente de você é o arrependimento. Como está no Evangelho, quando aquele homem foi chamado para prestar contas, e ele se deu conta da dívida dele que era impagável, porque nas notas explicativas também diz, mesmo que ele vendesse tudo, mesmo que ele virasse escravo, mesmo que a sua mulher fosse vendida e os seus filhos fossem vendidos, aquilo não pagaria a dívida. O que ele fez? Ele pediu perdão, ele se arrependeu. A única coisa que Deus espera de mim e de você é o arrependimento do nosso pecado, que nós tenhamos consciência e peçamos perdão. É assumir o pecado e confessá-lo diante de Deus, e confessá-lo diante de Deus em persona Christi, no sacramento da confissão com o sacerdote.
Ele quer fazer comigo e com você o que Ele fez com aquele servo, perdoar a dívida impagável. Atenção ao verbo, Ele quer, Ele vai, Ele já está fazendo. É o agora de Deus na sua vida, é o agora de Deus na minha vida. Você aceita esse amor? Abra-se a esse amor e a esse perdão. Peça ao Espírito a graça do verdadeiro arrependimento do seu pecado e seja um homem e uma mulher livre. Deus perdoa você. E eu repito, Deus perdoa você agora. Ele te dá a vida nova. Levanta a sua cabeça, levante-se com dignidade, levante-se com a certeza de ser filho de Deus e filho amado e perdoado por Deus. Faz um instantezinho de silêncio no seu coração e deixa aí dentro do seu coração explodir um grande louvor a Deus, que lhe dá essa revelação nesta pregação, que você é livre, que você é perdoado, que você é amado. Talvez o seu pecado não pesaria nem essas 30 gramas, mas Ele perdoou você mesmo assim. Ou talvez o seu pecado fosse mais pesado do que essas 174 toneladas, mesmo assim Ele perdoou você. Louve no silêncio do seu coração. Deixa brotar a leveza da filiação amada. Deixe brotar a liberdade de quem é perdoado. Agora, tcharam, eu até deixei a minha medalhinha das 2 cruzes aqui, porque ela vai me ajudar nesse exemplo. Só que agora é o seguinte, tipo uma moeda, né? Mas eu preferi pegar a medalhinha das 2 cruzes. Ela tem um lado só, não é? A Valdênia está com a dela, eu vi ali. A Paula está com um brinquinho. Todos nós temos aqui várias maneiras de nos lembrar da medalhinha e da experiência com o Salmo. Ela tem um lado só? Não. Você está vendo aqui primeiro esse lado da cruz, certo? Está vendo? Então eu viro aqui e do outro lado tem também algo. Do outro lado está a oração. O perdão é como essa medalha das 2 cruzes. Tem os 2 lados. Assim como eu faço a profunda experiência de ser perdoado, essa é a lógica simples então para o cristão. Veja, é simples. Se eu sou perdoado, então eu perdoo. O reino de Deus é o reino do perdão. Anota essa frase no seu coração. O reino de Deus é o reino do perdão. Jamais, nunca deveria ser difícil de perdoar, gente. Visto que a dívida que Deus me perdoou é infinitamente maior do que qualquer ofensa que os homens possam fazer. Essas ofensas que a gente vive, elas não são nada perante o tamanho do perdão que Deus deu a nós. Sabe por que às vezes é difícil, Paulo, a gente entrar na dinâmica do perdão? Porque a gente se esquece que nós não moramos com anjos, né? A gente se esquece que a gente não convive com anjos celestiais, mas nós convivemos com pessoas frágeis, limitadas, feridas. Frágeis, limitadas e feridas. E ainda, quer saber uma desgraça maior? E ainda também a gente convive com pessoas ruins, com pessoas de mau caráter, com pessoas más. Sabe aquela pessoa que derruba para ver o tombo? De má índole, né? É uma má índole. São pessoas que cultivam a maldade no coração. São com essas pessoas que nós convivemos. Então, constantemente, nós estaremos sujeitos a nos decepcionar, a nos frustrar, a nos ferir, a nos trair e tantas outras situações que vão exigir de nós uma única atitude: perdoar.
Agora, o pecado original, ele infelizmente bagunçou a vida do homem. Ele fez o ser humano, a mim e a você, predisposto à vingança. O perdão, portanto, deixou de ser o agir natural, porque era natural perdoar. E aí o perdão se tornou algo sobrenatural, ou seja, eu preciso do auxílio da graça, eu preciso do auxílio do Espírito Santo, eu preciso estar com Jesus no centro da minha vida para conseguir manter a minha vida em constante perdão. A pessoa, ela traz em si a identidade de filho de Deus, a graça de Deus está nela, mas é preciso que ela se decida perdoar, e decida se perdoar várias vezes, sempre, sem medida, nessa expectativa de que a força do Espírito supera a minha fraqueza. A falta de perdão, ela me prende e pode prender a vida de alguém na minha. Você já percebeu que quando você não perdoa alguém, você nunca esquece essa pessoa? Ela está te fazendo mal todo o tempo, toda hora você lembra da coisa ruim que ela te fez, e você revive aquilo, você ressente aquilo, você não esquece, é um troço que não sai de você. Mas você já percebeu a verdade contrária? Quando você perdoa, já não tem mais peso, aquilo já não lhe causa mais dor. O ressentimento, queria que você anotasse isso daí como uma lição de vida. O ressentimento é como uma gota de veneno que é derramada na sua corrente sanguínea constantemente. O ressentimento é como uma gota de veneno que é derramada na sua corrente sanguínea constantemente. E sabe o que é pior? O rancor, ele adoece. A falta de perdão adoece a pessoa. Daí qual que é a lógica do perdão cristão? Para que você também não fique jogando sobre você um fardo, entendendo mal o que é a lógica do perdão cristão. O perdão cristão não é uma questão de esquecer, não é uma questão de apagar da memória, não é ter amnésia, não é nunca mais se lembrar. O perdão cristão não é nunca mais sentir. O perdão cristão não é perder o senso de justiça, a noção do que é certo e do errado. É apesar de tudo isso, a gente olha para a cruz, vê que Deus nos perdoou na horizontal e nos faz capaz de nos perdoar na vertical. O Senhor não esperou que nós fôssemos lá. Ele se antecipou e nos perdoou. Não espere da outra pessoa que ela mude, que ela se converta, que ela te peça perdão. Você a perdoa, independente do que ela fez. Você dá o perdão, você libera o perdão pela graça de Deus, e você vive a sua liberdade de filho de Deus. Ele perdoou primeiro, então eu também perdoo. O que Deus fez na horizontal eu faço na vertical. Eu devo perdoar como o Pai me amou. Então o que é o perdão na lógica cristã? É um ato de misericórdia. O perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de compaixão. O perdão, olha que forte isso. O perdão é uma união do arrependimento com o sacrifício. O perdão é uma união do arrependimento com o sacrifício. Não tem nada a ver com o merecimento. Não tem nada a ver com outra pessoa merecer. Ela não merece na real, como eu não merecia, mas o Senhor me perdoou, então eu também perdoo. O perdão é fruto de um coração bom, porque Deus é bom. Eu pego para mim a miséria do outro e canalizo para Deus na cruz de Cristo. Eu pego a miséria daquele que me feriu e deposito na cruz de Cristo. É uma decisão pessoal. Eu escolho e eu tomo a decisão de perdoar. Sabe,
para mais uma vez, faz novamente silêncio, olha para dentro do seu coração e se faz a pergunta: eu preciso perdoar alguém? Eu preciso perdoar alguém? O Senhor, Ele te convida a uma vida nova, também nisso, livre das suas mágoas, livre dos seus ressentimentos, livre dos seus rancores, uma vida com saúde do corpo, da alma. O perdão é o passo concreto que você dá para a sua própria cura e a sua libertação. Eu repito, o perdão é o passo concreto que você dá para a sua própria cura e a sua própria libertação. E talvez você está até pensando: Paulo, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei mesmo. Assim como você não sabe o que eu vivo. Mas uma coisa é certa: todos nós merecemos uma segunda chance. Essa pessoa que te magoou, ela merece uma segunda chance. Ela merece o seu perdão. Assim como eu mereci diante de Deus uma segunda chance e o perdão. O perdão mantém a porta aberta da graça de Deus em nossa vida, para nós e para quem nós perdoamos. Quando eu perdoo, eu abro a porta da graça para mim e também para aquela pessoa. O perdoar é sempre uma oportunidade de ser alcançado pelo amor e transmitir o amor de Deus. Como eu dizia, é fácil ou difícil, depende da intensidade do amor de Deus que eu experimento. Aí eu quero terminar essa pregação te contando a história de algumas pessoas normais e reais que viveram e que ainda vivem neste mundo. O cardeal Dom Vantuan, ele está em processo de canonização. Ele era um cardeal vietnamita e no regime comunista ele foi preso e ele ficou 30 anos preso. 30 anos, quase a idade do sapo, né? 30 anos. 30 anos preso. E a maior parte do tempo que ele ficou preso na solitária. Quando ele foi liberto, ele perdoou os carcereiros e ele perdoou cada uma das pessoas que o aprisionaram. Ele perdoou. Vou te contar outra história. São João Paulo II, de quem eu tenho uma devoção particular. 1981, na Praça São Pedro, aquele turco pegou o revólver e deu um tiro a queima-roupa para matá-lo. Depois que São João Paulo II saiu do hospital, onde ele foi? Na prisão, e visitou aquele assassino, sentou com ele, o escutou e o perdoou. Vou contar mais uma história. Santa Maria Gorete foi estuprada, violentada e abusada sexualmente. Não tendo aquele algoz conseguido o seu objetivo, ele a esfaqueou. E antes que ela morresse, ela o perdoou. E a força do perdão foi tão forte que alcançou os pais de Maria Gorete para perdoar o assassino. E quando ela foi canonizada, quem estava na canonização? Os pais e o assassino convertido. A força do perdão é capaz de transformar o impossível de ser transformado. Mais uma história. Imaculée é uma jovem africana de Ruanda, que em 1994, na Guerra Civil, onde milhares foram mortos, ela teve a sua família destroçada. E destroçada por pessoas que ela viu crescer junto com ela. Os pais dela foram mortos com facão, esquartejados. O irmão que ela mais amava foi esquartejado e uma machadada na cabeça, e o cérebro foi arrancado da própria cabeça. E quando ela estava diante do assassino da sua família, ela olhou para ele e disse a seguinte frase: a única coisa que eu tenho para te dar é o meu perdão.
São pessoas muito longe de nós. Eu me esqueci o nome dele, Paulo, talvez se você lembrar, você me fala. É um senhor aqui do Vale do Paraíba que alguns anos atrás teve as suas filhas mortas. Não sei quem é. E ele perdoou o assassino das suas filhas. Isso foi um grande testemunho para todos nós, foi contado aqui na TV Canção Nova, foi contado na nossa revista Canção Nova, ele foi entrevistado. E aí lembra que eu falei que a lógica do reino é simples? E quando perguntaram para ele como é que ele conseguia perdoar, ele falou assim: eu sou cristão, é próprio do cristão perdoar. Eu te contei algumas histórias, porque talvez você não tenha uma história tão pesada assim de alguém que você tem que perdoar nesse nível. E aí você entende que é mais simples perdoar. Ou talvez você tenha uma história ainda muito mais difícil, muito mais complicada do que essa. Mas também é possível perdoar, porque a força do Espírito Santo age em nós, nos revela a profundidade, o tamanho, a largueza do amor de Deus por nós, e nos faz tomar posse da experiência de ser perdoado por Deus. Que eu entendo que nessa estrada que eu caminho, as duas guias que me limitam são o amor de Deus que eu experimento e o perdão de Deus que eu recebo. Então o que eu faço? Eu também perdoo, eu também revelo o perdão. Qual é a sua escolha? Talvez você até quer e não consegue, peça o Espírito Santo. O Padre Jonas passou a vida inteira falando isso para mim e para você. Peça o Espírito Santo, porque só Ele, na força do batismo no Espírito Santo, é capaz de transformar a nossa vida. O que eu e você precisamos nesse momento é dessa experiência do derramamento do Espírito Santo, para nos revelar o amor e nos fazer experimentar o perdão. E aí, eu e você vamos abrir os nossos braços como Cristo abriu os braços na cruz e vamos estar dispostos a perdoar. Vamos rezar? A palavra é o seu João. O seu João é esse Senhor que nos dá esse testemunho tão forte de perdão. Eu já convido você a rezar desta forma. Quero chamar a Paula, a Ana, o Sapo, a Val, todos nós entrarmos nesta oração, porque, meus irmãos, uma grande manobra de Satanás na nossa vida é nos desviar do perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós continuamos presos e aprisionando as pessoas e vivendo de forma contrária ao sonho de Deus. O sonho de Deus é que nós nos perdoemos, a vontade de Deus é que nós nos amemos. E nós te pedimos isso nesse momento, Senhor. Jesus, nós te apresentamos. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal e daquele que é o próprio mal, que nos engana, que nos seduz, que nos amarra nas nossas prisões, que enche o nosso coração de culpa, de remorso, de angústia, e não nos deixa viver a liberdade do perdão, não nos deixa viver a liberdade do amor que o Senhor tem por nós. Enche, Senhor, pela graça do Espírito Santo, o meu coração e o coração de cada um de nós com o Teu amor, porque só o Teu amor, Senhor, nos faz viver como Teus filhos e gozar da liberdade de ser filho de Deus. E eu sou tão amado, Senhor, tão amado por Ti, que eu não consigo viver de outra forma a não ser amando aqueles que o Senhor coloca na minha vida. E amando, Senhor, aqueles que merecem o meu amor, e amando ainda mais aqueles que não mereceriam o meu amor. Perdoando, Senhor, aqueles que estão conscientes dos seus erros, e perdoando ainda mais aqueles que não estão nem aí pelo mal que fizeram a mim. Senhor, dá-nos essa graça nessa manhã, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, e dá-nos essa vida nova, dá-nos, Senhor, dá-nos essa vida nova, porque nós precisamos viver a vida nova dos filhos de Deus. E eu quero já agradecer ao Senhor por tantas experiências que nós já tivemos de perdoar. Se você já fez essa experiência, você sabe do que o Lúcio falou, pregou.
É realmente uma libertação quando a gente perdoa. Quando nós abrimos o nosso coração e, em vez de olhar o que a pessoa nos fez, nós, por amor a Jesus, por amor a Deus, nós perdoamos. Sem sentimento, porque o sentimento, ele nos engana, a pessoa nos afetou, a pessoa nos prejudicou, doeu e pode estar doendo em muitas pessoas ainda. Mas algo que me chamou a atenção aqui nessa palavra, o rodapé da Bíblia, Luz, fala assim: quem não perdoa se mostra inapto ao perdão de Deus. O que é isso? Quem não perdoa não consegue receber o perdão de Deus, não consegue aceitar, não está preparado para aceitar, né? Está fora, aí está entre aspas, assim, entre parênteses, está fora da economia da misericórdia. Olha que expressão. Forte, que forte. Eu vou explicar para vocês. Está fora da economia da misericórdia. O que é economia? Como é que é a conta do céu? Deus, na sua infinita misericórdia, não põe na balança os nossos pecados. Ele simplesmente nos perdoa. Ele é Pai das misericórdias. Ele vai durante a nossa vida nos apontando: filha, filho, vai, melhora, melhora, filho, por favor, melhora, igual pai e mãe. Mas o Pai das misericórdias nos ama infinitamente. E na economia do céu é o Deus proverá, o Senhor, que é maravilhoso na sua misericórdia. Então, gente, acho que até é inteligente da nossa parte querer participar disso, né? É no mínimo inteligente. No mínimo inteligente. Ficar fora da economia da misericórdia? Não. Eu não quero ficar fora dessa economia, Senhor. Eu quero participar dessa graça da misericórdia. Então peça, meu irmão, assim, se você teve esse mesmo sentimento que eu agora, ouvir isso, eu quero viver esse tempo novo, Senhor. Esse dia, hoje, único, ao olhar a vida do Lúcio, esse susto que ele viveu, e tantos de nós que já passamos por uma UTI, você sabe que luta que é, né? Chegar ao extremo. O Sapo viveu, o Felipe, meu esposo, viveu, eu já vivi, já passei pela UTI, você que já passou por isso, mas que perdeu alguém, você sabe, quando a gente chega nesse limiar da vida e a morte, a gente pode experimentar a graça de Deus. Então eu quero, Senhor, aproveitar esse dia. A gente só tem o dia de hoje, Senhor. Então nos ensina essa graça, a graça de perdoar e de receber perdão. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado.